Seja bem-vindo, seja bem-vinda à terceira aula da nossa imersão do workshop Você Falando Inglês, um evento completo onde eu tô te ensinando como você pode aprender a falar inglês na prática em até 365 dias, ainda esse ano de 2026. E essa aqui é uma das aulas mais importantes da nossa imersão, porque você vai colocar a mão na massa. Eu te apresentei diversos pilares nas nossas aulas passadas e hoje aqui você mesmo vai colocar a mão na massa. Você vai entender como funciona na prática essa metodologia que pode te destravar no idioma ainda esse ano. Para que assim você consiga formar frases com mais facilidade, para que você consiga pronunciar sem aquele medo se a pessoa vai te entender ou não. Para que você consiga, quando você entra numa conversa com o nativo, realmente entender o que essa pessoa tá falando, para que você não fique com aquele sentimento de insegurança. Putz, será que eu vou conseguir me comunicar? Será que eu vou conseguir me expressar? Será que a pessoa do outro lado vai me entender? Se você quer se livrar desse sentimento de insegurança e realmente falar a língua com confiança e naturalidade, essa aula aqui vai ser divisora de águas para você. Porque foi com essas mesmas estratégias que centenas dos meus alunos aplicaram e conseguiram destravar e hoje já estão falando inglês. Olha só esses cases aqui. Eu achava que eu nunca ia aprender, eu já achava que eu tava velha pra aprender, que eu não ia conseguir, que não era pra mim. Eu destravei, agora eu não tenho vergonha. Às vezes chegava em uma reunião, aí, hi girls, não sei o que, começava a conversar. Eu já faço o curso há 5 meses, né? Mas na verdade, eu consegui destravar o inglês com 2 meses. Primeiro curso que eu consegui, por isso que eu tô seguindo. Eu começo a entender as músicas, eu falo, nossa, eu cantei essa música tanto e não fazia nem ideia. Então todo dia eu tô exercitando um pouquinho, é bem legal. I live in Espírito Santo. I'm a sales coordinator. My company Nutrim. In my business, I need English. O curso, o método, assim, me ajudou a destravar isso. Então, hoje eu me sinto super confortável em falar, escrever, em participar dos calls, e assim, é um aprendizado diário, mas hoje eu sou capaz, assim, eu não me sinto com vergonha de falar, hoje eu consigo desenrolar uma conversa normalmente. Acho que 5% da população brasileira fala inglês, e 1% da população brasileira fala inglês fluente. Então, quando eu hoje consigo falar inglês, entender, me comunicar e ser entendido, assim, eu me sinto parte desse 1%. E todas essas pessoas que você tá vendo eram pessoas comuns. Elas também tinham dificuldade com o idioma, elas também tinham essa trava. Elas também achavam que nunca iam conseguir, só que elas decidiram dar uma chance para uma metodologia diferente, que foca na prática, e elas se comprometeram com o processo. E tá aí o resultado para te inspirar a realmente acreditar em você, porque você também pode chegar nesse nível. E olha só, lembrando que para você tirar o máximo de proveito do workshop Você Falando Inglês, dessa imersão, eu recomendo altamente que você assista as aulas em sequência. Por quê? Porque se você começar aqui da aula 3 e depois ir para aula 2, depois para aula 1, você não vai conseguir entender toda a metodologia por completo. Todo o evento, essas aulas, elas foram desenvolvidas para serem assistidas em sequência. Então, caso falte alguma aula ainda para você assistir antes da aula 3, se falta a aula 1 ou a aula 2, eu recomendo que você volte. Vai lá assistir primeiro a aula 1, depois a aula 2 e aí depois você vem pra cá, porque você vai chegar aqui já sabendo quais são os pilares que a gente vai aplicar, quais são os erros que você não pode cometer no seu aprendizado. Então, caso falte alguma aula, corre lá, assiste e depois você volta pra cá. E essa é a penúltima aula do workshop Você Falando Inglês, e eu vou te dar uma aula prática aplicando todos os pilares que você aprendeu na aula 2. E logo depois dessa aula prática, eu vou te mostrar uma oportunidade de você fazer parte do meu programa completo de inglês, que é o Método EA, com uma condição única e exclusiva para essa turma. Ó, e só para fazer uma revisão geral do que a gente viu até agora, na primeira aula da imersão eu te mostrei quais são os principais erros que te impedem de conseguir aprender a realmente falar inglês. Então são erros que te impedem de conseguir formar frases com facilidade, são erros que dificultam o entendimento na hora que você tá tentando entender o que o nativo tá falando, são erros que impedem você de ter uma pronúncia natural, de uma pronúncia correta. Então, caso você não tenha assistido a primeira aula, você provavelmente está cometendo algum desses erros que eu falei por lá. E o primeiro passo para que você consiga destravar é saber o que não fazer. E é por isso que essa aula primeira é tão importante. Depois, na segunda aula, eu te mostrei quais são os 3 principais pilares do método EA, onde, se aplicados, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, na prática, mão na massa, eles podem te fazer ter uma facilidade
facilidade muito maior na comunicação. Na hora de você ter que se expressar, você vai sentir uma facilidade maior se você usar esses pilares que eu te expliquei lá. Além de ter uma facilidade maior na hora de se expressar, na hora de formar frases, esse pilar vai fazer com que a pronúncia no inglês não seja mais uma barreira. Por quê? Porque você vai ter a técnica LAR, que eu já expliquei na aula 2, e você vai ter um auxílio que vai ficar baba, vai ficar fácil, vai ficar um piece of cake, é uma expressão piece of cake no inglês para dizer que algo é muito baba, algo é muito fácil. Se você usar essa técnica, pronúncia não vai ser mais um problema para você. E é claro, o último pilar que eu abordei ali na aula 2 é sobre prática, como praticar da forma certa. Qual vocabulário você deve focar primeiro, como você deve estudar, como você deve praticar. Então, caso você não tenha assistido a aula 2, ela é mais do que importante para que você consiga acompanhar o que a gente vai ver aqui hoje. Então, bora pro conteúdo, mas olha só, antes de entrar aqui na parte prática da aula, eu só quero realmente agradecer você que está assistindo aqui, você que está participando do workshop. São milhares de pessoas inscritas e realmente eu nunca achei que fosse possível eu realmente trazer a minha forma de ensinar, a minha metodologia para tantas pessoas, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. Eu sei que muitos de vocês que estão participando estão na Europa. Você pode estar em Portugal, você pode estar no Reino Unido, você pode estar em algum lugar aí dessa Europa que é enorme. Tem gente dos Estados Unidos, tem gente na Austrália, tem gente literalmente do mundo todo. Pessoas que realmente querem destravar para conseguir se comunicar no dia a dia, para não ter essa dependência de tradutores, de outras pessoas, para não ter mais essa insegurança de lidar com situações do dia a dia, para você que quer utilizar o idioma no seu trabalho, no seu dia a dia ali, no seu profissional, para que você realmente consiga evoluir dentro da sua área. E para você, é claro, que quer conhecer lugares novos, para você que quer chegar numa viagem e não ficar travado, não ficar travada, porque você realmente não é dependente de ninguém, consegue se virar em qualquer situação que aparecer pela sua frente. Então, eu fico muito grato de você estar me acompanhando aqui, de você estar gostando, interagindo, assistindo e participando, e eu fico muito feliz em poder te ajudar. Então, só queria fazer esse agradecimento aqui primeiro. Mas afinal, a aula de hoje é sobre você e como você vai dar seus primeiros passos para tá falando inglês ainda esse ano. Então bora lá começar o conteúdo. Então, se você tá morando no exterior e precisa se comunicar com os nativos no seu dia a dia ou no seu trabalho, eu tenho certeza que essas estratégias vão ser divisoras de água no seu aprendizado, para você não ser mais refém de tradutores ou dependente de outras pessoas, para que você tenha autonomia de dizer o que você quiser e se virar em qualquer situação. E até para você que tá aqui no Brasil também, mas tem o desejo de ir para fora, seja para viajar e evoluir aqui dentro no seu trabalho. Eu tenho certeza, se você quiser se tornar parte dos 5% dos brasileiros que falam o idioma, fica aqui comigo que vai valer a pena. Então olha só, nessa aula aqui eu quero te mostrar na prática como os pilares do método EA funcionam, tá? Quais pilares? A gente vai trabalhar vários deles aqui, mas principalmente hoje nós vamos focar nisso aqui, ó, na técnica das combinations, tá? Deixa eu só colocar isso aqui. Aí, ó, a gente vai focar na técnica das combinações, então você vai perceber que dentro dessa aula nós vamos adquirir vocabulário através das combinations, que são aquelas combinações de palavras, você vai entender mais a fundo aqui na prática daqui a pouco. Além da técnica das combinations, nós também vamos aplicar aqui, ó, a técnica LAR. Lembra, o que é LAR? É a técnica Listen and Repeat, que tem a ver com pronúncia. Caso você não viu a aula 2, eu vou mostrar aqui pra você daqui a pouco na prática como essa técnica funciona. E além da técnica LAR, a gente também vai colocar em prática a técnica MMF, que é a técnica Make Mistakes and Receive Feedback. Então, mesmo sendo uma aula aqui comigo, sem ser ao vivo, na prática aqui, né? A gente não tá ao vivo, mas você tá assistindo aqui, mas você vai praticar, você vai ter o pilar do MMF também aqui em prática durante essa aula, beleza? Então, os 3 principais pilares vão ser abordados aqui nessa aula prática, só que vão ter outras estratégias que eu vou aqui aplicando durante o conteúdo também, fechou? E olha só, para colocar isso em prática, eu decidi trazer um conteúdo aqui, que ele é um conteúdo da vida real, são 2 nativos se falando, it's a dialogue, é um diálogo. E esse diálogo, ele tem qual contexto? Eles estão falando sobre a rotina de cada um. So they're talking about their routines. O que eles fazem no dia a dia, mas dentro de uma conversa. Então um vai perguntar, o outro vai responder, ele devolve a pergunta e tudo mais. Você vai perceber que dentro desse diálogo existem várias
combinations, vários padrões, várias combinações que nós vamos trabalhar aqui juntos agora. Então, ó, lembrando, esse aqui vai ser um conteúdo que eu vou te mostrar agora, contextualizado. Os conteúdos que dentro do método E a gente foca em estudar para desenvolver vocabulário, expandir repertório, são diálogos, peraí que faltou um, são vídeos, às vezes trechos de filmes, trechos de séries, às vezes música, trechos de músicas. Então você pode aprender da forma com que nós vamos fazer aqui agora de diversas formas. A forma que a gente vai focar hoje é essa aqui, ó, através de um diálogo. Então nós vamos focar muito na audição, fechou? E como é que vai funcionar aqui o passo a passo da aula? The step by step. Inclusive, ó, step by step é uma expressão que vai estar dentro do conteúdo aqui, do áudio, que significa o passo a passo. Então, step by step. Qual vai ser o step by step aqui da nossa aula? Primeiro, eu vou tocar o áudio. Eu vou simplesmente tocar o áudio e eu quero que você preste atenção e tente entender o que está sendo falado. Provavelmente, talvez você entenda 10, 20, 40 ou até mais. Se você já tiver uma base, pode ser que você entenda até mais. Tranquilo. Depois que você tocou, talvez você não entenda muito. Fica tranquilo, porque no final da aula você vai entender 100%. É uma afirmação minha, você vai entender 100% desse diálogo quando a gente terminar aqui, tá? Vou tocar o áudio, depois eu vou explicar o vocabulary. E aí eu vou falar sobre cada uma das combinações, como elas funcionaram, o que foi falado, vamos praticar a pronúncia também. Depois eu vou tocar novamente o áudio com a transcrição. E por último, eu vou tocar de novo sem a transcrição. A transcription. Você vai perceber que quando chegar no passo 4 aqui, você vai estar conseguindo entender tudo sem legenda, sem transcrição, sem nada, tá? Então esse vai ser o passo a passo que a gente vai seguir aqui. Ó, primeiro, the first step, I will play the audio. Eu vou tocar ele aqui agora, vamos ouvir junto e vamos ver quantos por cento você entende. Lembrando que o contexto aqui, ó, qual é o contexto? The theme, o tema é talking about our routine, falando sobre nossa rotina. É disso que essas duas pessoas dentro do diálogo estão falando. Bora lá? 1, 2, 3 and go. Bora. Hey, how's your routine these days? It's okay, I guess. I'm kind of busy most of the time. I get that. What do you usually do during the week? Well, as usual, I wake up early and go to work. I work until the afternoon. Do you like your routine? It depends. Some days are fine, but some days are really tiring. Yeah, I feel the same. Why don't you try to change a few things? I'm actually trying to do that. I'm kind of trying to be more organized. That's good. What do you usually do after work? After work, I usually go home and rest a bit. As usual, I check my phone and relax. And what about the weekend? It depends. Most of the time, I just relax. Sometimes I go out, sometimes I stay at home. Sounds good. I'm trying to improve my routine too. Yeah, step by step. That's the best way. Acabou o áudio. Grande, né? Ó, talvez você tenha entendido nada. Talvez você tenha entendido um pouco, ou quase nada. Mas fica tranquilo que agora eu vou ligar o meu modo teacher, ó. Até meu óculos eu vou colocar. Vou ligar meu modo teacher agora, utilizando as técnicas do método EA. E eu vou te explicar tudo o que foi falado. Bora lá? Então bora lá, ó. As duas pessoas do diálogo, the two people in the dialogue are Matheus e Anna. E a Ana, tá? Então vamos entender o que foi falado, ó. O Matthew, ele começa perguntando aqui pra Ana, ó. Na verdade, foi a Ana, né, que começou? É o contrário. Nossa, eu digitei aqui errado, ó. Vai acontecer uma mágica aqui que vamos inverter os papéis. Agora sim, it's perfect. Então a Ana, ela começa o diálogo, olha só. Ela fala, hey, how is your routine these days? O que ela quis dizer aqui, ó? Oi, hey, how is your routine? Ou seja, como está, how is, aqui é uma abreviação, ó. How is, na vida real, no inglês dos nativos, eles pronunciam como house
house, como se fosse a bala, house, a bala, house, your routine these days. Ou seja, como está a sua rotina esses dias? How is your routine these days? É isso que ela pergunta. E aí, o Matthew, no caso eu aqui, o nativo Matthew, ele diz, it's okay, I guess. Ou seja, está ok, eu acho, né? Então, esse I guess é como se fosse eu acho, né? Eu acredito, eu acho. Então, depois o Matthew, ele usa uma combinação aqui, ó, que é a combinação I'm kind of. Olha só. It's okay, I guess. I'm kind of busy most of the time. Ou seja, eu estou ocupado na maior parte do tempo. Galera, eu acho que tá meio pequeno, né, a letra, eu vou tentar aumentar. Mas, ó, I'm kind of busy. Kind of significa meio que. Então, toda vez que você quiser dizer eu tô meio ocupado, por exemplo, igual ele disse agora, ó, I'm kind of. Eu estou meio alguma coisa. Deixa eu aumentar aqui, peraí. Aí fica melhor agora. Então, eu estou meio cansado seria I'm kind of tired. Eu estou meio atrasado, I'm kind of late. Olha aqui a técnica das combinações sendo utilizada na prática. Você não vai formar uma frase pensando eu, I am, eu, I, estou, I am, meio, have, não é have, esquece tradução literal. Você lembra da combinação completa, I'm kind of. Então eu tô meio cansado, I'm kind of tired. Eu tô meio atrasado, I'm kind of late. Eu tô meio com sono, I'm kind of sleepy, tá? Então aqui, ó, nessa primeira parte, ele disse o quê? I'm kind of busy most of the time. Então eu tô meio ocupado, né? Na maior parte do tempo. Então, esse most of the time, aqui, ó, que ele usa, né? O Matthew, most of the time, significa na maior parte do tempo. Então, quando você quiser dizer, ó, most of the time, na maior parte do tempo, most of the time, I'm at home. Eu estou em casa. Most of the time, I'm busy. Eu estou ocupado. Então, toda vez que você quiser dizer na maior parte do tempo, você vai dizer isso aqui, ó. Most of the time. Pode repetir comigo, tá? Most of the time. Most of the time. Lembra que você vai repetindo em voz alta comigo, tá? Most of the time. This is what you will pronounce. Então, ó, duas combinações já a gente aprendeu aqui, ó. Kind of e most of the time. Então, o que foi falado? Como, hey, how is your routine these days? Como tá a sua rotina hoje em dia? Tá ok, eu acho. Eu tô meio ocupado na maior parte do tempo. Vamos ouvir isso aqui novamente? Olha só. Hey, how's your routine these days? It's okay, I guess. I'm kind of busy most of the time. Então, essa foi a primeira parte, the first part of the dialogue. Tá vendo como fica fácil quando a gente vai dividindo aqui os blocos? Agora, continuando o diálogo aqui, né? Let's continue. Aí depois, ó, eu tô ocupado, meio ocupado a maior parte do tempo. E aí a Ana, ela fala isso aqui, ó. Ah, eu entendo. Yeah, I get that. Toda vez que você for falar que você entendeu alguma coisa, você pode dizer I get that. Yeah, I get that. Yeah, I get that. Ou senão, yeah, I get it. I get it ou I get that. E aí ela faz uma pergunta, ó. What do you usually do during the week? Ou seja, o que você geralmente, usually, a palavrinha geralmente, o que você geralmente faz durante a semana? What do you usually do during the week? Essa é a pergunta que ela faz. What do you usually do during the week? E aí, o Matthew responde, né? Well, esse well, você sempre vai iniciar uma frase quando você quer soar, tipo, bom. Sabe aquele bom nosso? Bom, como de costume, as usual, I wake up early and go to work. Eu acordo cedo, I wake up early e vou pro trabalho, and go to work. Aí depois ele finaliza, ó, I work until the afternoon. Ou seja, eu trabalho até de tarde. Então, ó, what do you usually do during the week? Vamos para as combinações aqui, ó. Aí depois o Matthew fala, as usual, bom. Well, as usual, ou seja, como de costume. Quando você quiser dizer, ó, as usual, I wake up early. Como de costume, eu acordo cedo. Ou se não, as usual, I work out. O que é work out? É malhar, tá?
Não acha que é work de trabalhar. Quando você junta work com out, essa combinação tem um sentido de treino, de você treinar. Então, ó, as usual, I wake up early and go to work. Então, ó, mais uma combinação aqui é o wake up. Isso aqui você sabe, né? Acordar. I wake up early seria eu acordo cedo. O oposto seria late. Late seria tarde, né? Eu acordo tarde. Beleza? Então eu acordo cedo e vou pro trabalho. And go to work. I work until the afternoon. Essa aqui é uma palavra importante também, ó. Until. Uma outra combinação, ó. Go to, gente. Ir para algum lugar. Parece simples, mas muita gente esquece. Por exemplo, I go to the office. Eu vou pro escritório. I go to the office. I go to the church, para a igreja, por exemplo. Então, go to é você ir para algum lugar. É uma combinação também. Parece simples, mas é uma combinação, tá? Então, ó, vamos lá. Vamos voltar no diálogo? Voltando, ó. A Ana diz o seguinte. I get that. Eu entendi, né? I get that. What do you usually do during the week? Então, o que você geralmente faz durante a semana? Well, as usual, Então, ó. Bom, as usual, como de costume. I wake up early and go to work. Então, eu acordo cedo e vou pro trabalho. I work until the afternoon. Então, eu trabalho até de tarde. Tá vendo que a gente tá vendo várias combinações aqui, ó, durante a aula? Então, ó, go to é você ir para algum lugar, wake up é você acordar, as usual, como de costume. Então, olha a diferença de você aprender vocabulário através de conteúdo contextualizado assim, do que você sair decorando um monte de palavra solta. É totalmente diferente, não é? Então, essa aqui é a técnica das combinations sendo utilizada na prática, tá? E aqui, ó, só para você entender a pronúncia, ó, go to. Aqui eu tô usando já a técnica LAR, tá? Ó, wake up, como é que você pronuncia? Wake. Cadê? Aqui, ó, up. Wake up. As usual, ó. As usual. As usual. Essa aqui é a técnica LAR, tá? Então, sempre quando eu tô explicando numa aula dentro do método EA, eu vou escrever pra você como você vai pronunciar. Fechou? Teve mais alguma? Acho que não, né? Então, essa segunda parte foi isso. O que você faz na semana? Well, as usual, I wake up early and go to work, and I work until the afternoon. Beleza? Vamos seguir aqui, gente, pro próximo bloco. Olha só, próximo bloco, o que foi falado? A Ana, ela faz uma pergunta, né, ó. Do you like your routine? Do you like? Simples, né? Você gosta da sua rotina? E aí o Matthew responde, ó, it depends. Some days are fine, but some days are really tiring. Ou seja, depende. It depends. Quando você quiser dizer depende, você diz isso aqui, ó, it depends. Some days are fine. Alguns dias são ok, são tranquilos, né? But, some days are really tiring. Mas alguns dias são muito tiring, cansativos, tá? Então, ó, tiring. Essa é a pronúncia. Você não pronuncia o G, você só fala tiring. E aqui, ó, repara que ele usou o really, tá vendo? Some days are really tiring. O really você pode usar pra enfatizar. Tipo, eles são muito, ó, really. Não é really, é really. Então, quando você quiser enfatizar alguma coisa, tipo, ó, eu estou muito cansado, I'm really tired. É muito cansativo, it's really tiring, tá? Então é isso que foi falado aqui nessa parte. Essa parte foi tranquila, né? Galera, eu tô anotando aqui, eu vou mostrar depois essas combinações, tá? A gente vai rever tudo, então fica tranquilo. Vou até pegar aqui, ó, que eu esqueci de colocar também. Vamos continuar aqui? Então ele fala isso aqui, ó. Ela pergunta, né? Do you like your routine? E aí ele, depende. Alguns dias são tranquilos, alguns dias muito cansativos. Olha só. Do you like your routine? It depends. Some days are fine, but some days are really tiring. Tá vendo só? É isso. Depois, ó, vamos lá. Continuando aqui, né? E ela fala o seguinte, ó. Yeah, I feel the same. Ou seja, eu sinto a mesma coisa. I feel the same. E aí ela usa essa combinação aqui, ó, que ela é super interesting. E eu uso ela toda hora, que é
why don't you try to change a few things? Ou seja, eu sinto mesmo, I feel the same. Por que você não tenta mudar algumas coisas? Então, olha só, sempre que você quiser falar por que você não alguma coisa, você vai dizer why don't you? Por que você não? Why don't you go? Por que você não vai? Why don't you stay? Por que você não fica? Então, toda vez que você quiser dizer por que você não, why don't you? Why don't you? Então, why don't you try to change a few things? Por que você não tenta mudar algumas coisas? E aí eu respondo, ó, I'm actually trying to do that. Ou seja, eu estou actually. Parece atualmente, mas significa na verdade. Então, ó, actually I'm trying to do that. Ou seja, na verdade, eu estou tentando fazer isso. Actually, I'm trying to do that. E aí ele fala, né? I'm kind of trying to be more organized. Lembra do kind of, que tem o sentido de meio que? Eu estou meio que. Então ele quis dizer o quê, ó? Eu estou meio que tentando ser mais organizado. Então, I'm kind of trying to be more organized. Então lembra que, ó, actually, na verdade. Actually, I'm busy now. Ou seja, na verdade, eu estou ocupado agora. Então, não significa atualmente, e sim na verdade, tá? Então, ó, vamos entender o que foi falado nessa parte do diálogo. Olha só. Yeah, I feel the same. Eu sinto mesmo, né? I feel the same. Why don't you try to change a few things? Por que você não tenta mudar algumas coisas? E aí ele responde. I'm actually trying to do that. Então, eu tô tentando. Na verdade, eu tô tentando fazer isso. I'm kind of trying to be more organized. Então, eu estou tentando ser mais organized. Organized. Qual que é a pronúncia aqui, gente? Olha só. Actually é actually. Actually, ó, actually. E aqui é simples, ó. Why don't you? Why don't you? Why don't you? Ok? As duas combinações que foram usadas aqui nessa parte pra você, beleza? E aí tem também as palavrinhas, né? Por exemplo, ó, organized, como ficaria a pronúncia que é organizado, ó? Organized. Organized. Tá vendo? E que mais? Acho que é só isso, né? E a few, lembra que é algumas coisas, né? A few things. Então, a few things. Beleza? Isso aqui são palavras, né? Não são combinações, são palavras soltas aqui que você tá vendo. Fechou? Então, esse aqui foi mais um bloco que a gente viu. Então, é isso que eles falaram. Eu estou tentando ser mais organizado. E aí a Ana, ela vai responder o quê, ó? That's good. Ou seja, isso é bom. That's good. Aí ela faz outra pergunta, olha só. What do you usually do after work? A gente já viu isso aqui, lembra, ó? What do you usually do? O que você geralmente faz? Só que aqui, ó, depois do trabalho. After work. O que você geralmente faz depois do trabalho? E aí ele responde, ó, after work, depois do trabalho, I usually go home, eu geralmente vou pra casa, and rest a bit, e descanso um pouco, and rest a bit. Olha o as usual de novo aqui, ó, de costume, né, como de costume, as usual, I check my phone and relax. Então, como de costume, eu checo meu celular e relaxo. I check my phone and relax. Então, ó, depois do trabalho, eu geralmente vou pra casa e descanso um pouco. E de costume, como de costume, eu checo meu celular e relaxo. Vamos ouvir isso aqui? Olha só. That's good. What do you usually do after work? After work, I usually go home and rest a bit. As usual, I check my phone and relax. That's it. Então lembra, ó, que a bit significa um pouco. A bit. After, depois. Então, after work, depois do trabalho, né? E as usual a gente já viu, né? Como de costume. Isso aqui tá tranquilo, né? Agora ela fala o quê, ó? And what about the weekend? What about the weekend? Ou seja, e o final de semana? Lembra que o week é semana e o weekend é final de semana, né? Então,
What about the weekend? E esse what about? O que seria o what about? Quando você quiser dizer e o alguma coisa, e o final de semana, você vai dizer o what about. E o tal coisa, ó, what about? What about? What about? E aí, e o final de semana? Aí o Matthew responde, ó, it depends. De novo, depende. Most of the time, lembra? Na maior parte do tempo, I just relax. Eu só relaxo. Sometimes, ou seja, às vezes. Sometimes I go out. Às vezes eu saio. Sometimes I stay at home. Às vezes eu fico em casa. Então, most of the time, maior parte do tempo eu só relaxo. Sometimes I go out, às vezes eu saio. Sometimes I stay home, às vezes eu fico em casa. Então, what about, as you, ou ia, né? E sometimes. E aqui, ó, stay at home. Home. Isso aqui é a técnica LAR. Eu escrevo para você exatamente como você pronuncia aquela palavra, aquela expressão, aquela frase. Isso te ajuda a conseguir realmente entender como pronunciar aquela palavra da forma certa, da forma correta. E ó, para finalizar o diálogo, é isso aqui que eles falam, olha só. A Ana, ela fala o sounds good, sounds good. Ou seja, quando você usa o sounds good, quando você quiser dizer isso aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Sounds good. Parece legal. Ah, parece legal, parece bacana. Sounds good. E aí ela fala, ó, I'm kind of trying to improve my routine too. Ou seja, eu estou meio que, lembra? Eu estou meio que, I'm kind of trying, tentando. Improve é improvisar? Não, é melhorar. Eu tô meio que tentando melhorar minha rotina também. I'm kind of trying to improve my routine too. Eu acho que eu esqueci de tocar, né, aqui antes, gente. Ó, what about the weekend? Vamos ver, ouvir essa parte? Eu esqueci de tocar, ó. Vamos lá. About the weekend. It depends. Most of the time, I just relax. Sometimes I go out, sometimes I stay at home. Então, às vezes eu saio, às vezes eu fico em casa. E aí depois, essa parte aqui, ó, sounds good. Parece bacana, parece legal. I'm kind of trying to improve my routine too. Eu também tô tentando, estou meio que tentando melhorar minha rotina também. Lembra que o to significa também, caso você ainda não conheça essa palavra. Também, to, ok? Olha só ela falando. Sounds good. I'm trying to improve my routine too. E aí, ele responde isso. Yeah, step by step. That's the best way. Ou seja, yes, step by step. Lembra que eu falei no começo da aula? Step by step, passo a passo. Esse é o melhor caminho. That's the best way. That's the best way. Então, ó, step by step, a pronúncia é step by step. Aqui, sounds good. Improve. E o to não tem segredo. É como se fosse o número 2. To. I like you too. Eu gosto de você também. Então, aqui são as palavras sendo utilizadas aqui, usando a técnica LAR para você entender a pronúncia. Fechou, galera? Só como fica muito mais fácil e intuitivo aprender a falar inglês dessa forma, através das combinações de palavras, através de contexto, com um vocabulário que realmente acontece na vida real. Os nativos utilizam na hora H. Então, ó, não adianta só você saber dessas técnicas se você não tiver uma coisa primeiro, que é o seu commitment, ou seja, que é o seu comprometimento em não só saber e entender as técnicas, mas também aplicar essas técnicas na prática. Eu sempre digo isso e vou repetir mais uma vez. Você só precisa de duas coisas para falar inglês em 2025. Primeira coisa é método, metodologia, que é isso que eu tô te mostrando na aula 1, na aula 2 e na aula 3. Só que a segunda coisa, o segundo ingrediente é o seu comprometimento, para você fazer acontecer, para você realmente aplicar tudo isso que eu tô te ensinando aqui. Ó, agora vamos só reforçar quais combinações você aprendeu aqui agora. Deixa eu até colocar maior. Será que vai ficar pequeno? Acho que não, né? Deixa eu tentar aqui, ó. A primeira, I'm kind of. Lembra? I'm kind of. Eu estou meio. Então, toda vez que você quiser dizer eu tô meio cansado, I'm kind of tired. Eu tô meio atrasado ou atrasada, I'm kind of late. Eu tô meio com sono, I'm kind of sleepy. I'm kind of sleepy, ok? Depois, ó, a gente viu most of the time. Tá ficando pequeno aqui. Deixa eu tentar aumentar. Agora sim, ó. Most of the time. Então, na maior parte do tempo.
Então, ó, por exemplo, most of the time I'm at home. Na maior parte do tempo eu estou em casa. Most of the time I'm busy. Na maior parte do tempo eu estou ocupada, tá vendo? Ou ocupado, né? Então, isso aqui são as combinações, ó, sendo utilizadas com exemplos práticos. Depois a gente viu o que, ó? A gente viu o as usual, para você dizer como de costume, as usual. Então, ó, as usual, I wake up early. Como de costume, eu acordo cedo. As usual, I work out at CrossFit, por exemplo. Como de costume, eu malho, eu treino no CrossFit. As usual, I work out at CrossFit, ok? Depois, ó, essa aqui é fácil, go to. Então, ir para algum lugar, você sempre vai dizer go to. I go to the office, eu vou pro... Deixa eu espirrar. Sorry. Eu vou pro escritório, I go to the church. Eu vou pra igreja, né? Depois, mais combinações, ó. Actually, que significa na verdade. Então, ó, actually I'm trying to do that. Na verdade, eu tô tentando fazer isso. Actually, I'm busy now. Eu estou ocupado agora. E por último, why don't you? Que essa aqui eu uso com frequência, que é o nosso por que você não alguma coisa. Por exemplo, why don't you go? Por que você não vai? Why don't you stay? Por que você não fica? Então, toda vez que você quiser perguntar para alguém por que você não isso, por que você não aquilo, você vai usar essa combinação. Why don't you? Why don't you? Galera, olha essa forma de aprender. Tá vendo que não é lista de palavras aqui soltas? São combinações com exemplos práticos. Exemplos que acontecem na vida real. Que você realmente vai ouvir quando você estiver assistindo um filme, assistindo uma série, quando você estiver escutando uma música, quando você estiver na vida real, no exterior, e você realmente começar uma conversa com o nativo. Não é aquele vocabulário que você tá vendo num livro de gramática. É um vocabulário que acontece na vida real. E lembra disso. Eu sempre falo para os meus alunos, foque no vocabulário 80-20. O que é o vocabulário 80-20? É o vocabulário que aparece com mais frequência. Existem milhões de palavras no inglês. Você precisa saber todas elas? Não. Você só precisa saber aquelas que realmente são utilizadas na prática, na vida real, in real life. E galera, agora a gente vai fazer o quê? Eu vou tocar o áudio novamente. Vou tocar 2 vezes. A primeira acompanhando, né, com a transcrição, e depois eu vou tirar. E você vai perceber que você vai entender com muito mais facilidade agora. Porque agora você conhece o vocabulário que foi utilizado. Você aprendeu com o conteúdo certo, da forma certa. Então, olha só. Vamos lá? Vou tocar aqui mais uma vez, hein? Vamos acompanhando junto. 1, 2, 3 e... Ó, aqui vai começar por aqui, ó. Let's go. Hey, how's your routine these days? It's okay, I guess. I'm kind of busy most of the time. I get that. What do you usually do during the week? Well, as usual, I wake up early and go to work. I work until the afternoon. Do you like your routine? It depends. Some days are fine, but some days are really tiring. Yeah, I feel the same. Why don't you try to change a few things? I'm actually trying to do that. I'm kind of trying to be more organized. That's good. What do you usually do after work? After work, I usually go home and rest a bit. As usual, I check my phone and relax. And what about the weekend? It depends. Most of the time, I just relax. Sometimes I go out, sometimes I stay at home. Sounds good. I'm trying to improve my routine too. Yeah, step by step. That's the best way. Galera, tá vendo que você conseguiu entender melhor? Talvez ainda não 100%, mas muitas coisas você conseguiu pegar. Por quê? Porque agora você sabe o vocabulário. Fechou? Agora, o que a gente vai fazer? Na verdade, era pra eu ter feito. Era pra eu ter acompanhando, mas tá tudo bem. Vamos lá. Deixa eu colocar isso aqui. Agora eu vou tocar de novo, só que sem nada. E aí eu vou explicando o contexto, tá? Vamos lá. Só o áudio agora, sem nenhuma transcrição. Vamos lá. Hey, how's your routine these days? Então, como tá a sua rotina? It's okay, I guess. I'm kind of busy most of the time. Então, ó, tô meio ocupado a maior parte do tempo. I get that. What do you usually do during the week? O que você geralmente faz na semana? Well, as usual, I wake up early and go to work. Então, de costume, eu acordo cedo e vou pro trabalho. I work until the afternoon. Até a tarde. Do you like your routine?
It depends. Você gosta da rotina? Depende. Some days are fine, but some days are really tiring. Então, alguns dias são tranquilos, alguns dias são cansativos. Yeah, I feel the same. Why don't you try to change a few things? Porque você não tenta mudar algumas coisas. I'm actually trying to do that. Eu tô tentando, na verdade. I'm kind of trying to be more organized. Tô tentando ser mais organizado. That's good. Que bom. What do you usually do after work? Então, o que você faz depois do trabalho? After work, I usually go home and rest a bit. Então, eu geralmente vou pra casa e descanso um pouco. As usual, De I costume, check my phone and relax. eu checo meu celular e relaxo. And what about the weekend? E os finais de semana? It depends. Depende. Most of the time, I just relax. Maior parte do tempo eu só relaxo. Sometimes I go out, sometimes I stay at home. Então, às vezes eu saio, às vezes eu fico em casa. Sounds good. Parece legal. I'm trying to improve my routine too. Eu tô tentando melhorar minha rotina também. Yeah, step by step. That's the best way. Então, passo a passo, lembra? Step by step. Esse é o melhor caminho. Isso aqui fica até para o seu aprendizado de inglês. Ó. Step by step. That's the best way. Passo a passo, esse é o melhor caminho. That's the best way. Galera, tá vendo como é simples você aprender? Basta você ter o conteúdo certo, as técnicas certas, que você consegue desenvolver seu vocabulário. E aqui a gente só colocou basicamente duas técnicas em prática, que foram as combinations e a técnica LAR. Imagina o poder que tem você aplicar todas as técnicas da metodologia em conjunto, no seu dia a dia. Você nota, em questão de semanas, uma facilidade muito grande de já conseguir formar suas primeiras frases, de já conseguir pronunciar. Você ganha essa confiança para pronunciar porque você vai saber que tá certo. Você ganha uma habilidade de conseguir entender umas pessoas já nos primeiros meses ali que você tá estudando. Você não precisa ficar focando em pegar livros ali de gramática e ficar lá tentando decifrar cada estrutura ou listas enormes de verbos tentando decorar tudo aquilo. Não, você não precisa. Basta você ter conteúdo certo, com as técnicas certas e no ambiente certo. Basta isso para você conseguir destravar. Então, se você quer realmente esse ano de 2026 conquistar esse objetivo, destravar, para conseguir realmente ter uma experiência fora do Brasil rica, realmente conseguindo se comunicar com qualquer pessoa, se virar em qualquer situação, sem depender de ninguém, sem se sentir inferior, insegura ou inseguro, eu tenho certeza que essa é a melhor forma de você aprender. Por quê? Porque não só me destravou centenas de pessoas. Olha só o caso do Diogo, um dos alunos do método EA, que também já tinha tentado de diversas outras formas, através de métodos tradicionais, através de aulas particulares, e olha só o que aconteceu quando ele começou a estudar com essa metodologia. Senti acho que um pouco perdido, né, porque até por conta da minha profissão, né, minha profissão exige muito a questão do inglês, então qualquer lugar que eu procurasse estágio, procurasse emprego, precisava muito do idioma. Depois de 5 meses, né, no método EA, consigo falar, consigo entender, consigo escrever bem também, né. Hoje eu participo de reuniões na minha empresa, reuniões em inglês com o pessoal de fora, né, escrevo bastante e-mail em inglês, leio bastante e-mail em inglês, algumas vezes faço algumas traduções de documentos que chegam em inglês e a gente precisa passar para português para entregar para os nossos funcionários. Então, assim, hoje eu acho que eu me sinto bastante seguro e ao contrário do passado que eu fugia, hoje eu vou atrás, né? Então, às vezes minha chefe fala, tem uma reunião com o pessoal da França, fala, eu participo, deixa que eu vou, que não sei o que. Speak English so much in my job since I need to participate to meeting with others company and other people that live in other countries like France, Argentina. So it's very important for me to speak in English in my job. My dream is going to Disney, so I'm working for this. I feel very happy and proud of me because it's not so easy, but it's possible. E talvez agora você esteja se perguntando, será que eu consigo realmente utilizar essas técnicas, essas estratégias sozinho? E o fato é que sim, você pode pegar tudo que você vem aprendendo aqui durante o workshop e tentar aplicar através de conteúdos que você encontra por aí, mas você não vai ter o feedback, você não vai saber onde você está errando, você não vai conseguir realmente ter esses ajustes na sua jornada. E tá tudo bem, se você quer aprender no seu tempo,
it's alright. Agora, se você quer realmente aprender a falar a língua de uma forma acelerada, para que você conquiste realmente o seu objetivo em até 365 dias, em 12 meses ou até menos, eu tenho um convite para te fazer, que é fazer parte do método EA, porque eu desenvolvi esse método pensando em você, que é adulto e não tem tempo para ficar horas ali do seu dia estudando, para você que tem o seu trabalho, para você que às vezes tem uma casa para cuidar, um filho, até um filho ou uma filha para cuidar, você não tem muito tempo sobrando. Só que o tempo que você quer se dedicar de uma forma eficiente e que te traga resultado. E é com esse intuito que o método EA foi criado, em trazer resultado com menos esforço e de uma forma mais acelerada. Então, se você quer fazer acontecer, vem fazer parte do método EA, porque eu vou abrir uma nova turma agora na próxima segunda-feira e eu quero te mostrar agora todos os detalhes de como esse programa que pode mudar a sua realidade com o inglês funciona. Olha só, dentro do método EA, você percorre uma jornada de 3 fases. Então, cada fase, ela tem a duração de 4 meses. Então, basicamente, você vai ter 12 meses de duração para passar entre cada uma delas. Então, olha só. Primeira fase é a base. É onde você vai adquirir o vocabulário principal. É onde você vai criar o seu repertório. É onde você vai aprender as principais combinações para que você consiga se comunicar. É a fase onde você vai focar em adquirir vocabulário, em treinar audição, para realmente chegar no nível intermediário. Quando você entrar no intermediário, você vai entrar na segunda fase da metodologia, que é a escalada. Então é aqui aquela fase onde você já está conseguindo se comunicar, mas você precisa de mais estruturas para conseguir formar frases um pouco mais complexas, né? Então nessa segunda fase da metodologia, na escalada, é onde você vai focar mais em praticar e receber feedback, só que ao mesmo tempo você vai estar adquirindo e conhecendo estruturas mais complexas, para que você consiga realmente lidar com qualquer situação, seja presente, passado, futuro, hipótese, qualquer coisa, você consiga falar inglês aprendendo o conteúdo que você vai desenvolver dentro dessa segunda fase da metodologia, na escalada. Após ela, você vai para a fase final do método EA, que é o topo. It's the top. É onde você já vai estar conseguindo formar frases, se comunicar, falar, responder. E aqui o foco vai estar em aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento de pronúncia, aperfeiçoamento de fluência, para que você realmente consiga falar com fluidez, com uma naturalidade maior. Então aqui o foco vai estar realmente você praticar muito, falar muito com as nossas aulas ao vivo, que eu já vou explicar como elas funcionam. Então, basicamente, você passa por uma jornada de 3 fases, cada uma com 4 meses de duração, que cada uma vai ter um papel dentro do seu aprendizado. Algumas o foco vai estar mais em aquisição de vocabulário, algumas outras vão estar... Outras fases vão estar com um foco maior em prática, algumas outras com um foco maior em estruturas específicas, mas cada uma tem o seu papel dentro do seu aprendizado. E olha só, o que você tem acesso dentro do método EA? A primeira coisa e a principal delas são os nossos hangouts. O que são os nossos hangouts? São as nossas aulas ao vivo, são as nossas aulas práticas de conversação. É aqui onde você vai colocar tudo em prática. É onde você vai poder treinar pronúncia, conversação, você vai receber feedback. Lembra da técnica MMF? De você praticar com feedback? É aqui que esse pilar vai ser colocado em prática. Essas aulas ao vivo acontecem pelo Zoom, tá? E elas são divididas por níveis. Então a gente tem, deixa eu colocar aqui, ó, as aulas para quem tá no básico, as aulas para quem está no intermediário e as aulas para quem está no avançado. Então, as aulas ao vivo, elas são divididas por níveis, tá bom? Então, cada aluno vai ter uma aula ao vivo específica. E elas são em grupos pequenos de pessoas. Não acho que vai ser uma sala lotada, não. Você vai ter espaço para falar, para praticar, para tirar a sua dúvida, tá bom? As atividades, por exemplo, de conversação, elas são feitas em duplas, em trios, com o teacher te acompanhando, comigo ali, te dando feedback, te auxiliando. Então fica super tranquilo que é aqui nesse ambiente onde você vai ter acesso às aulas ao vivo. Vou até colocar aqui na tela uma aula ao vivo rodando, eu acho que vai aparecer aqui embaixo,
para você ver como funciona. Então ali você tá adquirindo vocabulário, você tá treinando, você tá conversando e elas acontecem, a gente tem um cronograma durante a semana com várias opções de dias e horários para participar. Como eu tenho alunos no mundo todo, eu tenho aluno em Portugal, eu tenho aluno nos Estados Unidos, eu tenho aluno na Espanha, eu tenho aluno em Malta, eu tenho aluno no Reino Unido, eu tenho aluno na Austrália, no Canadá, no Brasil, eu tenho aluno no mundo inteiro, worldwide. Para isso, eu tenho que organizar um cronograma para que, independentemente do seu fuso horário, você consiga participar. Então vai ter aula à noite, vai ter aula à tarde, vai ter aula mais cedo, você vai escolher qual horário, qual dia fica melhor para você participar. Tá bom? E aí você vai ver lá o cronograma, que o dessa turma eu ainda vou disponibilizar pra você. E aí você vai escolher. Se você quiser participar de 3 aulas na semana, você consegue? Você pode participar. Você quer participar de 2? Você pode. Se você tiver numa correria maior, numa rotina mais apertada e não puder participar só de uma, tá tudo bem também. E caso você não tenha nenhuma disponibilidade de participar ao vivo, todos os Hangouts eles ficam dentro da nossa plataforma, ali disponíveis para você assistir, e a plataforma que inclusive eu vou te mostrar aqui agora. Então olha só, além dos Hangouts, que são as nossas aulas ao vivo, você também vai ter acesso à nossa plataforma. Deixa eu colocar aqui, ó. Plataforma de estudos. So you will have access to our platform. Como é a plataforma? Eu vou te mostrar aqui agora. Ah, uma coisa que eu lembrei antes de te mostrar a plataforma, se você é uma pessoa tímida ou tímido, fica tranquilo, tá? Porque a maior parte dos alunos e alunas que entram no Método EA, na primeira aula, ninguém abre a câmera, tá todo mundo com vergonha. Conforme você vai me conhecendo, ganhando essa proximidade comigo, conforme você vai conhecendo os alunos, as alunas que estão ali na aula, você vai ganhando esse conforto, essa proximidade, sabe? Essa segurança de poder arriscar. E uma das coisas que eu sempre falo para você conseguir praticar inglês, quando você tá falando com um nativo, por exemplo, você fica com medo, você fica nervosa, você fica nervoso. Quando você tá em uma sala com pessoas que você conhece, que estão no mesmo nível que você, e com um teacher que tá ali pra te ajudar, você se sente seguro, segura. Eu tenho uma aluna, a Natália, ela entrou totalmente com esse sentimento de vergonha, de timidez. Ela não queria nem fazer aula em grupo, porque ela achava que não ia conseguir. Olha só o que ela falou, take a look. Ó, eu tô aqui em cima, tá, agora, e eu quero te mostrar a plataforma, como ela funciona na prática. Deixa eu só deixar ela um pouco maior aqui. Então, ó, esse aqui é o portal do Método EA, onde você vai ter acesso. Você pode acessar ele ou do seu navegador, ou do celular, ou do aplicativo que nós temos também, de qualquer lugar, tá? E olha só, aqui você vai ter todos os módulos aqui pra seguir. Ó, essa turma nova não tem todo o acesso ainda, então eu vou colocar numa turma que tenha. Essa aqui tem, tá vendo? Então, ó, vamos lá. Deixa eu colocar nessa aqui, que vai aparecer tudo, peraí. Essa aqui aparece? Acho que sim, aí. Então, ó, aqui você vai ter todo o conteúdo disponível pra você, tá bom? Então, ó, aqui vai ser o Start, o Comece aqui, né? Os Hangouts aqui, ó, é onde fica todas as gravações das aulas ao vivo que você vai poder assistir. Esse Start é um início aqui, onde eu faço algumas explicações, tá? E aí, onde você vai começar vai ser pelo primeiro módulo. Teacher, eu já tenho um nível intermediário, ou eu já tenho um nível maior, beleza. Então eu vou te criar um roteiro, né, um cronograma de estudos para você, que possivelmente você não vai começar do primeiro módulo, você já vai começar mais pra frente. Mas caso você esteja do básico, você começa ali pelo primeiro módulo. Então, ó, você clicou aqui, vai aparecer todas as aulas do primeiro módulo aqui para você, tá bom? Como que funcionam as aulas? A minha explicação é parecida com o que você viu aqui hoje. Então hoje foi como se fosse uma aula experimental, né? Pra você ver a minha forma de ensinar. E aqui você vai ter todas as aulas, com todos os temas, com todo o vocabulário que você precisa saber para aquele módulo. Depois você vai pro próximo. Então aqui, ó, a gente tava falando, ó, coincidentemente sobre routine, sobre rotina também. Aqui, ó, você tem a descrição da aula aqui embaixo. Aqui você pode baixar o material da aula que eu já vou te mostrar. E aqui embaixo, olha só, você vai mandar as atividades propostas aqui na área de comentários, tá vendo? Ó, o Igor mandou, ele já foi corrigido, a Thelma mandou a atividade dela também, já foi corrigida. Então, toda aula você vai ter uma atividade para fazer que você vai mandar aqui no portal. Às vezes em texto, às vezes em áudio, vai depender, tá bom? Aí, ó, como que funciona o material? Vocês estão conseguindo ver? Então, ó, esse aqui é o material da aula 2, por exemplo, do primeiro módulo. Então, ó, você vai ter aqui todo o vocabulário que a gente viu.
ó, todas as expressões, as combinações, ó, algumas a gente viu inclusive hoje aqui, ó, vai ter a pronúncia delas, ó, tudo aqui bonitinho para você revisar. Toda aula você vai ter um material para você baixar, para revisar todo o conteúdo que você aprendeu dentro daquela aula em si. Beleza? Então, é isso que você vai ter acesso aqui. Então, ó, tem as aulas aqui. Então, ó, depois da aula, por exemplo, você tem um quiz para fazer. Não são todas as aulas que tem, mas algumas sim, ó. Vou refazer ele aqui. Então, você assistiu a aula, pegou o conteúdo, então você vem aqui, ó, você vai ter algumas perguntas para responder. Às vezes vai ter um áudio para você ouvir, um vídeo para você assistir, e aí de acordo com o vídeo, de acordo com o áudio, de acordo com o texto, você vem aqui e você vai responder, ó. Aí, enviar respostas, aqui mesmo, você já vai saber onde você errou, onde você acertou. Ó, mostrar respostas. Aqui, ó, ele te dá. Ah, a 2 estava errada, a 3 estava certa, a 4 estava errada. Então, onde você errou, qual que é a certa aqui para você saber, para você realmente entender o que você deve corrigir ali dentro, tá? Então, aqui os quizzes, a plataforma corrige, no caso aqui das atividades que você manda em áudio ou escrito, aí nós corrigimos manualmente, tá? Então, eu mesmo... Ou a gente tem a Teacher Mai e o Teacher Paulo no método, que eles me auxiliam no suporte, eles podem te responder também, beleza? Então, aqui, ó, tá todos os... deixa eu voltar aqui. Como que volta? I forgot. E ela foi atualizada, a plataforma, tá? Então, vocês estão tendo acesso pela primeira vez. Cadê? Aí, tá aqui. E olha só, além das aulas dos módulos em si, você também tem algumas aulas extras, tá? Como assim aulas extras? Olha só, tá vendo aqui que tem um módulo de aulas com nativos? Essas aulas com nativos são aulas que eu fiz com vários nativos, com americanos, com britânicos, com australianos, como se fosse um bate-papo. Essa aqui é uma aula extra, onde você vai poder ouvir eu falando com o nativo e ouvir essa conversa comigo te explicando o que está acontecendo para você evoluir sua audição. Então é uma aula extra, um módulo extra que você tem acesso aqui. Ó, a gente tem também aulas com música para você treinar audição, tá? Então, aulas com músicas do Bruno Mars, onde eu vou lá explicando. A gente tem um módulo específico de gramática. Então, se você tá com dificuldade, por exemplo, com passado, futuro, presente, verbos modais, como usar uma estrutura específica, a gente tem várias aulas aqui de todas as estruturas, aulas de 10 minutos, direto ao ponto, só para te explicar como a estrutura funciona para você não errar mais. Então é super simples, direto ao ponto e te ajuda a conseguir realmente destravar nessa parte mais chatinha da língua, que é a parte gramatical. E galera, fora a plataforma em si, ó, você vai ter acesso aos Hangouts, aulas ao vivo, né? A plataforma de estudos. Galera, as aulas ao vivo, lembrando, é o ano inteiro, tá? Todas as semanas, vários dias, vários horários. Então, é frequente aqui essa parte. E depois a gente tem também a nossa comunidade de alunos no WhatsApp. Essa turma ainda é no WhatsApp, tá? Então você tem acesso direto a mim. Então, vou até colocar aqui um vídeo passando para você entender como funciona o grupo, né, dos alunos. Então, se teve alguma dúvida, você pode mandar ali no grupo. Você quer interagir, para interação mesmo, a galera fala hey, bom dia, em inglês, né? Treinando ali, você pode ir treinando durante o dia a dia, você pode mandar áudio, você recebe feedback, você recebe correção, eu mando conteúdos complementares, então é muito legal a comunidade e a galera dá muito valor, por quê? Porque você tem esse contato diário com a língua. Então, às vezes, você não pode participar de uma aula, tá tranquilo. Você abre o grupo, a galera tá conversando, você aprende uma expressão nova, você aprende um vocabulário novo, você tem um áudio ali pra você ouvir, escutar com a explicação inteira dele. Então, acaba que o grupo já é um aprendizado em si. Então, você tem o grupo, as aulas ao vivo, a plataforma, e além disso tudo, e você também vai ter acesso aos intensivões de aprendizado. O que é isso? Deixa eu colocar aqui, ó. São os aceleradores, que são basicamente desafios durante o método. Ele tem a duração de 12 meses, a cada 3 meses, ou seja, 4 desafios no total, você vai ter acesso para você que quer intensificar a sua aprendizagem. Então, caso você não queira, tá tudo bem, é totalmente opcional, mas se você quer estudar de uma forma mais intensificada, com mais aulas, com mais atividades, para você que precisa do idioma
para ontem, para você que já tá morando no exterior e tá com urgência, você não consegue passar nas situações no seu dia a dia, ou para você que tem uma viagem próxima, para você que tá precisando utilizar o idioma profissionalmente no seu trabalho. Você pode acelerar o seu resultado, aprender de uma forma mais rápida participando desses aceleradores, desses desafios. Então, é um grupo à parte. Você se inscreve, é gratuito, já faz parte da metodologia, você tem acesso a 4 desafios, 4 aceleradores, e dentro desse desafio, com um grupo à parte, você vai ter atividades, aulas para participar ao vivo a mais, para que você acelere o seu processo e aprenda inglês de uma forma ainda mais rápida. E é por isso que vários dos alunos que vocês veem por aqui nos vídeos que eu mostro no meu Instagram, aqui dentro dessa aula, eles não aprenderam em um ano, muitos deles aprenderam em 7 meses, em 8 meses, em 10 meses, alguns em até menos tempo, que entraram com uma base na língua. E por que eles aprenderam dessa forma, de uma forma mais rápida? Porque eles participaram dos desafios, eles aceleraram o processo de aprendizagem através dos aceleradores. E você vai poder participar, lembrando que no total vão ser 4 no ano, 1 a cada 3 meses. Alguns vão ser focados mais em fala, outros em audição, e a gente sempre trabalha temas específicos dentro daquilo que eu vou propor, que eu vejo que são as suas maiores dificuldades. E uma pergunta frequente que muita gente me faz: Matheus, quanto tempo por dia eu devo estudar? Olha só, não tem uma regra, cada aluno tem uma rotina diferente. Então, quando cada aluno entra, eu proponho um cronograma de estudos específico para você. Então, se você é uma pessoa que tem uma rotina puxada, você não vai precisar ficar 1 hora por dia estudando. Você vai poder estudar entre 10 a 15 minutos ali no seu dia, o que é totalmente ok. Você pode estudar um pouco de manhã, tomando café, um pouco no almoço, um pouco à noite, que você vai bater essa meta de 15 minutos por dia. Se você tiver mais tempo, você pode se dedicar mais, você pode estudar ali entre meia hora a 40 minutos. Tem alunos ou alunas que chegam a 1 hora por dia, então tudo vai depender da sua disponibilidade, mas falta de tempo é só uma desculpa que muita gente realmente fala, né? Ah, eu não consigo aprender porque eu não tenho tempo. Se o inglês é uma prioridade para você, eu tenho certeza que você consegue achar um momento do seu dia para se dedicar. Nem que for você dirigindo, colocando no Bluetooth do seu carro, nem que for você voltando no ônibus do trabalho, você consegue colocar o fone de ouvido com o seu celular e assistir uma aula. Seja uma aula ao vivo, seja um hangout, seja uma aula da plataforma. Então, falta de tempo não é desculpa. Eu falo isso porque eu já vi vários alunos que entraram pro método com esse mesmo pensamento de que eu não vou conseguir aprender, e eles conseguiram porque eles colocaram o idioma como prioridade. Olha só o caso do Jota, um dos alunos que tinham esse perfil. Na verdade, eu também entrei bem no zero, viu? Sem saber absolutamente nada. Vai fazer 4 meses que eu tô no método. Eu entrei em maio. Na verdade, nesses 3 meses, eu acho que eu evolui bem mais do que eu imaginava que iria acontecer. Eu achei que realmente não iria conseguir evoluir. Até porque essa metodologia que você aplica eu achei completamente diferente, e foi isso que conseguiu me destravar. Porque, por exemplo, há anos que eu tô tentando aprender inglês no método tradicional de escolas, de cursos, e eu não conseguia sair do verbo to be, pra você ter uma noção. Não saía do verbo to be. E isso foi anos, né? Por exemplo, desde o ensino fundamental até o ensino médio, e depois eu fiz mais 2 cursos de inglês, né? E não consegui fazer nada, não aprendi absolutamente nada. E aí, por exemplo, nesses 4 meses que eu tô me dedicando ao método EA, eu consegui já evoluir, já consigo fazer pedidos em restaurante, fazer viagem, já consigo me comunicar. E agora você deve estar se perguntando: Matheus, quanto é que vai custar tudo isso? Olha só, antes de eu te falar o valor do método EA, quanto é que custa para você aprender a falar inglês hoje em dia? Muita gente opta por estudar de uma forma individual, com aulas particulares, né? Mas olha só, aqui no Brasil, tá? Eu vou falar no Brasil, só que se você estiver no exterior, um professor particular vai ser ainda mais caro do que isso, bem mais caro, porque pagando em dólar ou euro, geralmente fica mais caro. Olha só, para você estudar aqui no Brasil, geralmente você vai pagar R$100 a hora a aula de um professor particular. Se você estudar ali no mínimo 2 vezes por semana, seriam R$800 no mês. No ano, você pagaria R$9.000 com aulas particulares. E muita gente tem essa crença, né? Eu só consigo aprender com aulas particulares. Só que na realidade, lembra disso, ó. Inglês e aprendizagem de idiomas no geral é sobre comunicação. E comunicação se faz com pessoas. Então, por que não aprender em grupos pequenos, onde você vai ter uma quantidade ali, não só uma pessoa para você falar, mas outras pessoas, ou seja, você vai se acostumar com sotaques, com vozes diferentes.
Esse é um benefício. Segundo benefício, você vai aprender com erro de outro aluno. Às vezes você nem ia cometer aquele erro, mas uma outra pessoa cometeu, ela foi corrigida e isso ficou de aprendizado para você. Esse é um outro benefício. E além que você vai pagar muito menos. Você não vai pagar R$9.000 no ano no método EA. Eu já vou te falar o valor e você vai ver que é muito menos do que isso. Só o caso dessa minha aluna Nathalie, que já tinha tentado diversas vezes, inclusive com aulas particulares. Mas olha só como foi a experiência dela e a diferença que o método EA fez nos seus resultados. No particular, a gente fica muito dependente daquela pessoa, né? A gente se acostuma com o modo que aquela pessoa fala, né? Mas quando tem várias pessoas que falam diferente, você se acostuma com o diferente, né? E ali tem erros e acertos. Então, tanto você pode corrigir a outra pessoa e pode ao mesmo tempo ser corrigido. Eu acho que há uma troca e aprendizado também quando há mais pessoas. E eu vejo que muita gente opta por estudar com os métodos tradicionais, tá? E aqui no Brasil você vai pagar numa escola tradicional entre R$400 a R$500 mensais para estar estudando. Isso sem contar ali taxa de material e outras taxas de matrícula também. Ali no mínimo seria R$4.800 no ano. Só que não é só esse valor, você também tem o transporte. Numa escola tradicional física, você gasta ali no mínimo meia hora para ir, meia hora para voltar, 1 hora de transporte, já são mais de 50 horas no ano que você perde, né? Então, além da perda financeira, não perda, né? Mas do gasto financeiro, você também tem esse gasto de tempo. Que o online você pode estudar de qualquer lugar. Esteja você em casa, no trabalho, no ônibus, no Uber. Você tá com um dispositivo, você tá com o seu celular, você tá com um computador, você consegue estudar. Então você não tem esse custo. Se você for somar o transporte aqui que você tem com métodos tradicionais, daria mais de R$6.000 no ano. Facilmente. E olha só, você não vai pagar nem esse valor aqui e nem o valor que eu falei anteriormente no método EA. Vai ser muito menos do que isso. E quanto custa para você conseguir realmente ter acesso a uma metodologia que pode te destravar em muito menos tempo, para que você consiga ir para o exterior ou para você que já esteja no exterior falando com qualquer pessoa, sem depender de um tradutor, sem depender de um outro alguém para te auxiliar, porque você tem essa segurança, você consegue realmente ter essa confiança de ir lá, falar o que você quiser, seja qual for a situação, seja uma situação profissional no seu trabalho, seja uma situação emergencial, que é o pior, né? Numa emergência é necessário o inglês para você conseguir realmente se virar ali naquele episódio. Então, quanto custa para você? Eu tenho certeza que o método EA vai ser um valor muito abaixo do que ele realmente vale. E antes de eu te falar o valor dessa turma do método EA, eu preciso te falar que eu costumo recompensar os decididos. Então, quem realmente já tomou a decisão de estar dentro dessa turma, de fazer parte da metodologia, vai ter acesso a bônus exclusivos. E antes de eu te falar o valor, eu vou te passar quais são esses bônus aqui rapidinho. Olha só, vão ser alguns bônus super bacanas que eu preparei aqui, tá? Então, olha só, para quem se inscrever, as inscrições, elas vão se abrir na segunda-feira, às 19 horas, horário de Brasília. Para quem se inscrever na segunda-feira até às 23h59, eu vou dar 1 ano a mais de acesso ao método EA. Então você tem acesso ao método EA por 1 ano, tá? 12 meses. Se você entrar para essa turma até as 23h59 da segunda, você vai ganhar 1 ano a mais. Então você tem 1 ano a mais de acesso aos Hangouts, à plataforma, a tudo. Tudo que o método oferece, você tem acesso por 1 ano a mais. Isso é só para quem se inscrever até às 11h59 da segunda-feira, beleza? Depois, para quem se inscrever na primeira hora, tá? Na primeira hora, você vai ter acesso ao agente de inteligência artificial do método EA. Ou seja, ao agente de IA para te auxiliar no seu aprendizado, para tirar suas dúvidas, para você praticar pronúncia, para você tirar dúvidas de pronúncia. É a inteligência artificial auxiliando o seu aprendizado. Então, para quem se inscrever na primeira hora, vai ter acesso ao agente de IA, mais ao meu curso focado em viagens, que é o EFT. Então, o método EA por si só já vai fazer você destravar para qualquer viagem. Só que eu tenho um curso à parte, que é o EFT, English for Trips, que ele é um curso voltado a viagens. Então, se você quiser ter acesso a esse curso a mais, focado em viagens ali, quando você quiser abrir lá uma aula sobre inglês para restaurante, inglês para imigração, inglês para qualquer coisa relacionada à viagem, você vai ter esse curso à parte também. No método EA você já aprende isso, só que você vai ter acesso ao curso EFT também e ao agente de IA para quem se inscrever na primeira hora, beleza? Depois, gente, até 11h59
é da segunda-feira, eu já falei, né? Acesso estendido, primeira hora, depois, ó, 5 primeiros. Isso aqui é só para os 5 primeiros, tá? Se você tiver entre os 5 primeiros inscritos ou inscritas, você vai ganhar uma call de planejamento de estudos comigo, tá? Então eu vou sentar ao vivo com você por 1 hora pelo Zoom para montar o seu cronograma de estudos. Eu vou sentar para te ouvir como é sua rotina, como é seu dia a dia, quanto tempo você tem disponível para estudar, e eu vou montar esse cronograma com você, para você realmente saber como estudar, como fazer, quanto tempo, o que. Então eu vou montar esse planejamento. Se você, ao vivo, todo mundo vai ter acesso, mas ao vivo comigo pelo Zoom vai ser só os 5 primeiros, tá? E o primeiro inscrito, somente o primeiro, a primeira pessoa que fazer parte dessa turma vai ganhar acompanhamento individual comigo durante toda a fase inicial. É isso mesmo. Você vai ter todo o meu suporte exclusivo e individual, tá? Pelo WhatsApp, você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo, Teacher Matheus. Qualquer dúvida que você tiver, seja de vocabulário, de pronúncia, de dificuldade de aprendizado, eu vou estar ali te dando um suporte a mais, exclusivo. Então, caso você queira ter o meu acompanhamento individual, você precisa ser a primeira pessoa a se inscrever na segunda-feira, tá bom? E além do suporte individual, o primeiro aluno ou aluna inscrito também ganha a English Box, que é a nossa caixa queridinha do método, né? Então, a English Box é uma caixa, it's a box, right? Onde você vai ter vários presentes, tá? Entre eles, você vai ter uma Alexa ali dentro, você vai ter os materiais da metodologia físicos, você vai ter também um livro que fez total diferença pro meu aprendizado. Ele não é em inglês, tá? Mas é o livro Hábitos Atômicos. E é um livro top 1 pra mim. É o melhor livro que eu já li na minha vida e você vai ter de presente ele sendo presenteado por mim. Então, a English Box é uma caixa com várias coisas. Eu vou colocar uma foto aqui na tela para você ver como é. E você vai ganhar ela diretamente na sua casa, sendo a primeira ou o primeiro inscrito, tá? Então, esses são os bônus aqui. E olha só, nas primeiras 24 horas de inscrições, eu resolvi fazer uma coisa inédita aqui. Eu resolvi liberar, para você que se inscrever nas primeiras 24 horas, um acesso extra. Como assim um acesso extra, teacher? Se você se inscrever nas primeiras 24 horas, você vai poder dar de presente o curso para alguém que você conhece. Seja sua esposa, seu esposo, um filho, uma filha, uma neta, qualquer pessoa. Se você tiver inscrito ou inscrita dentro das primeiras 24 horas, você ganha o seu acesso e um outro segundo para dar de presente para alguém que você gosta, que você acha que o método EA iria auxiliar. Então, esses são todos os bônus que você vai ter acesso dentro dessa turma. As inscrições para essa nova turma do Método EA, para o público geral, vai se abrir na segunda-feira, às 7h30 da noite, horário de Brasília. Só que para os super comprometidos, para quem já tomou a decisão de fazer parte dessa nova turma, eu decidi criar um grupo prioritário, um grupo VIP de pré-matrícula, onde nesse grupo eu vou abrir as matrículas com 30 minutos de antecedência, ou seja, às 7 horas da noite, horário de Brasília, na segunda-feira. Então, se você estiver nesse grupo, as suas chances de garantir todos esses bônus são muito maiores. E olha só, você lembra que eu te falei que nos métodos tradicionais você gastaria ali na média, não tô falando nem de aulas particulares, nos métodos tradicionais você gastaria na média ali uns 6 mil reais para estudar por 1 ano dentro de um método tradicional. Em relação ao método EA, se eu te desse 50% de desconto, ou seja, 3 mil reais para você fazer parte do método EA com todos esses bônus, seria um good deal, né? Seria um acordo legal. Ou seja, 50% de desconto no que você gastaria num método tradicional, 3 mil reais no ano, seria ok, seria um bom negócio. Mas olha só, como eu quero que o máximo de pessoas consiga ter essa oportunidade de conseguir realmente aplicar o método EA e destravar no idioma em 2026, eu não vou cobrar esse valor. Então o valor do método EA com esse valor promocional vai ficar em R$ 1.597 à vista com desconto ou em 12 vezes de R$ 165,17. E esse valor com tudo já incluso. E lembrando que esse é o valor em real. Caso você deseje efetuar o pagamento por euro ou dólar, a gente faz essa conversão, tá? E a plataforma aceita a forma de pagamento por euro ou dólar ou alguma outra moeda, dependendo do país que você esteja. A única coisa é que, dependendo do país que você esteja, pode ser que haja algum imposto a mais, tá?
Se você estiver fora do Brasil, dependendo do país que você esteja, pode ser que haja alguma diferencinha nesse valor. Mas o valor em real é esse que eu acabei de te falar. E isso já com tudo incluso, isso já incluindo as aulas ao vivo durante o ano todo, os hangouts, né, a plataforma de estudos, já incluindo os materiais didáticos, o grupo de acompanhamento, os aceleradores de resultado, e não tem nenhuma taxa a mais. Isso já é pro pacote completo, é pro método EA completo durante o ano inteiro. Ó, quando você for fazer sua inscrição, vai aparecer essa telinha que você tá vendo aqui do lado. Então, automaticamente ela vai ser adaptada pelo país que você tá. Então, se você estiver no Brasil, vai aparecer essa tela aqui com todas as formas de pagamento do Brasil. Se você estiver em Portugal ou nos Estados Unidos ou em algum outro país, automaticamente vai aparecer a tela do seu país. E aí, consequentemente, a moeda ali do seu país, respectivamente. Se você estiver em outro país e quer trocar para o real, ali em cima no topo direito, você vai ter um botão para mudar o país para o Brasil, e aí vai aparecer o valor em real e as formas de pagamento em real também. E olha só, esse é um valor que você gasta às vezes num jantar. Você vai sair para comer uma comida japonesa, por exemplo, aqui em São Paulo, você gasta R$150, que é justamente o valor da matrícula. Então, quanto custa para você realmente conseguir destravar o seu inglês? Para conseguir se virar aí fora em qualquer situação, para conseguir evoluir profissionalmente, para conseguir fazer a sua viagem dos sonhos? Será que não vale um rodízio de comida japonesa? E aqui no Brasil, você consegue efetuar o pagamento à vista por boleto, por Pix, ou por transferência, ou até no seu cartão. E se você tiver algum cartão de crédito, você consegue parcelar o valor em até 12 vezes no Brasil, tá? Se você já estiver fora, as formas de pagamento vão variar. Então, caso você esteja na Europa, você pode efetuar o pagamento por euro. Se você estiver nos Estados Unidos, você pode efetuar o pagamento por dólar. E a nossa plataforma é a Hotmart, é super confiável. Nada de reclamação até hoje sobre ela, então pode confiar, e lá vai ter todas as formas de pagamento disponíveis. Eu tenho certeza que pelo menos uma delas vai se encaixar para você. Olha só te relembrando que o sorteio de uma Alexa e de uma vaga no meu curso completo de inglês vai acontecer no domingo, na live de finalização do workshop Você Falando Inglês. Nessa aula eu vou fazer o sorteio, só que tem mais uma tarefa para você fazer. A tarefa da aula 3 é você ir no post oficial da aula 3, que é esse post aqui que tá fixado, é o primeiro post que tá lá no meu Instagram, e você vai comentar a palavrinha curso nesse post. Assim que você comentar a palavra curso, você vai receber no seu direct o link para 10 perguntas que você precisa responder. Se você quiser participar do sorteio no domingo, você precisa responder essas 10 perguntas. Caso você acerte no mínimo 6 dessas perguntas, que são perguntas relacionadas ao conteúdo que você aprendeu aqui no workshop, você vai estar concorrendo a esse sorteio no domingo. Então, o seu passo agora, a sua tarefa para essa aula é ir no post oficial da aula, comentar a palavra curso, receber esse formulário com as 10 perguntas, responder todas. Realmente responda da forma certa, de acordo com o que você aprendeu. Se você não assistiu alguma aula, vai lá e assiste antes de responder. E assim que você enviar esse formulário, você vai estar participando do sorteio. Lembrando que para isso, você precisa também ter feito as atividades da aula 1 e da aula 2 na nossa comunidade do Facebook do evento. Eu sei que você pode estar inseguro, insegura para fazer sua inscrição. É normal, quando a gente vai adquirir algo novo, a gente fica nessa. Será que eu vou me adaptar? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou gostar? E é por isso que eu habilito uma garantia de 14 dias para você experimentar o método EA. Então não tem nenhum risco para você. Durante esse período, durante 2 semanas, você vai poder assistir as aulas ao vivo, acessar o portal, ver como tudo funciona, participar do grupo e realmente testar o método na prática. É um tempo mais do que suficiente para você analisar se ele vai se encaixar para você ou não. E caso ele não se encaixe, é só me mandar uma mensagem que você tem 100% do seu investimento de volta. Então todo o risco está aqui comigo, nas minhas costas. Eu tenho certeza que você vai gostar, mas caso você não se adapte, você vai ter o seu investimento de volta. Então pode ficar super tranquilo, tranquila. E além da garantia de 14 dias, você também tem uma garantia condicional. Como assim? Uma garantia de resultado. Se você aplicar todo o método proposto na fase inicial, ou seja, nos primeiros 4 meses, que é o tempo do nível básico, né? E você não tiver, nesse período, dominando o nível básico, você fez tudo, aplicou o método, fez tudo certinho e não tiver realmente conquistado esse nível basic no idioma, você vai ter uma aula particular comigo, onde nessa aula eu vou analisar junto com você tudo o que você fez, todo o processo que você passou, e eu vou te dar um plano de ação para você aplicar nos próximos 3 meses, tá? Então,
Não conseguiu o resultado inicial, conquistou o nível básico, não conseguiu, a gente faz essa aula, eu te passo um plano de ação para você aplicar. Se mesmo aplicando esse plano de ação você não conseguir conquistar o nível basic, você vai ter todo o seu investimento de volta e mais R$500 do meu próprio bolso. Ou seja, ou você tem resultado com o método, ou você tem o seu investimento de volta e mais R$500. Eu faço isso porque eu confio na metodologia e eu sei que quem aplica consegue evoluir. É claro, tudo vai depender de você. Se você não aplicar, consequentemente o resultado não vai vir. Mas se você for realmente uma pessoa consistente que vai lá e faz, eu tenho certeza que você vai conseguir evoluir. E a partir de agora você tem 3 caminhos. O primeiro deles é você simplesmente ignorar tudo isso que você viu até agora no workshop. Ignorar toda essa metodologia, todas essas pessoas que conseguiram ter resultado, apesar de ter dificuldade, apesar de já terem tentado antes, apesar de serem travadas ou não terem tempo, mas mesmo assim conseguindo evoluir, você pode simplesmente ignorar e seguir a sua vida e tá tudo bem. Segunda opção é você tentar sozinho ou tentar sozinha, mas lembre, você não vai ter o conteúdo certo, a estratégia, as técnicas certas, você não vai ter o feedback. Você não vai ter a correção no momento que você precisar da correção e, consequentemente, você vai demorar muito mais para aprender. Mas se você quer aprender o idioma ainda em 2026, em até 365 dias, para realmente conseguir chegar no exterior e se virar em qualquer situação, conseguir entender o que os nativos estão falando, conseguir formar suas frases com uma facilidade maior, pronunciar com confiança, sem depender de nenhum tradutor, sem depender de outra pessoa, para virar realmente uma pessoa livre e autônoma, eu tenho certeza que a melhor escolha é você fazer parte do Método EA nessa segunda-feira. Se você tá decidido, se você tá decidida, eu tenho certeza que você vai também conseguir chegar no resultado que todas essas pessoas que você viu durante o evento conseguiram. E, consequentemente, você vai conseguir fazer parte dos 5% da população brasileira que fala inglês. Então, se você tá decidido, tá decidida a fazer parte dessa nova turma do Método EA na segunda-feira, pra tá falando inglês nos próximos 365 dias, já coloca o despertador pra segunda-feira às 6h30 da tarde, porque às 7 horas em ponto eu vou abrir as inscrições no nosso grupo de pré-matrícula. Então lembra, 30 minutos antes, às 7 horas da noite, eu vou abrir no grupo. Aqui embaixo tem o link para você fazer parte dele, então entra nesse grupo e para o público geral eu vou abrir às 7h30, então coloca o despertador para você não perder, que essa é a sua chance de estar falando inglês nos próximos 365 dias. Para falar era horrível, né? Para algo que eu sempre quis. Eu me lembro desde pequena, eu sempre quis aprender inglês. Estava extremamente bloqueado, sentimento de vontade de sair correndo, de sumir daquilo ali e falar assim, não quero mais, eu não sei falar. Tinha medo de falar, vergonha. Eu estava enferrujado, travado, tenho 54 anos e eu falei, putz, eu não consigo gravar bem as coisas, vamos ter que repetir muito. Pô, será que eu nunca vou conseguir? Comecei do zero no método EA, conseguia falar, me comunicar em inglês e entender o que eles falavam. Eu desenvolvi em questão de 8 meses. Quando eu fiz mesmo o método, eu falava assim, cara, eu posso aprender a qualquer momento e qualquer pessoa pode aprender também. Inclusive, até no meu profissional, eu tenho sido uma referência aonde trabalho. 6 meses depois, já estava mais confiante. Nunca, há anos atrás, nunca imaginava que eu ia conseguir tá falando, lendo, entendendo outra língua, né? A tranquilidade num método que permite que eu seja eu mesmo, viajo para os Estados Unidos e já não preciso mais levar intérprete. I'm 29 years old. I watch movies and listen music. My first language after Portuguese. Working in the airport, Guarulhos Airport, everything is English. Emails, many visits. I'm living in Goiânia. I'm a buyer. My hobby is to sleep and run. I'm 34. I'm single. This week I'm gonna Las Vegas because have a event over there. Then I visit Minneapolis, return to Miami, buy some stuff, or then I return to Brazil.